e o tema é meios de graça. Amém? Vamos estar orando a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos agradecidos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos fala, Senhor, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor em todas os tem livrado. Ó Deus, nos dá sabedoria no Teu Espírito Santo, para podermos aprender a Tua palavra nessa manhã. Sabemos que a Bíblia é um livro espiritual, ela é a palavra do Senhor, inspirada pelo Teu Santo Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos, meu Deus, não só ouvir e aprender, mas também praticar a palavra, meu Deus, do Senhor. Deus nos abençoe nessa manhã, abençoe essa escola dominical, esse estudo de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Aí, todos que for falar, tem que usar o microfone, senão não sai não. Ele não pega som de fora não. Amém? O tema de hoje é meios de graça. E só para falar o que é meios de graça, a gente sabe que a graça é o dom imerecido de Deus. Ou seja, a gente não mereceu o sacrifício de Cristo. Nós ainda não merecemos o amor de Deus. Mas nós somos amados por Deus pela graça. Nós somos salvos por Jesus pela graça. O que significa isso? Não há necessidade de a gente pagar, não há necessidade de a gente ter obras para a gente ser salvo, para a gente receber as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus é por meio da graça. E o que seria meios de graça? O que seria meios de graça? Meios de graça, no caso, seria atitudes que nós vamos tomar, coisas que nós vamos fazer, que nós vamos estar em comunhão com Deus. São elementos que Jesus nos ensinou, que Deus nos ensinou na Tua palavra, para que nós venhamos entrar em mais comunhão com o Senhor. Aí, desde já, cada um de nós já podemos citar alguma coisa, né? O que nos aproxima de Deus é meio de graça. Como, por exemplo, se alguém quiser pegar o microfone e falar. Meio de graça é aquilo que Deus deixou para nós fazermos, que nos aproxima de Deus. Aí vocês podem citar exemplo. Tá fora aqui da apostila ainda. A fé. A fé, o que seria a fé, né? É o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Quando nós não alcançamos a bênção, nós não estamos vendo a Deus, mas pela fé nós sabemos que Ele existe. Pela fé nós cremos que aquilo que a gente não está vendo nós vamos alcançar. Isso é não viver pela carne, né? Viver pelos olhos, pela vista, mas viver pela fé. A fé, pode citar mais algum aí. O amor, quando Deus nos amou, né? A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Glória a Deus. Mas o que nós fazemos durante a semana, no dia a dia, que são meios de graça? Comunhão. E como que você... Pode pegar o microfone, mãe, assim, senão não vai sair a voz, não. Liga ele. A comunhão. E a comunhão, no caso, você adquire comunhão com Deus fazendo mais o quê? Através de quê? Aproximar das pessoas, ser amorosos com as pessoas. Sim, pregar a palavra. Pregar a palavra, falar do amor de Deus. E você a sós, na sua casa? Você pode estar
jejuando, intercedendo por Deus e clamando. Intercedendo e clamando. Quando você intercede e clama, você está se aproximando de Deus. Então isso são meios de graça que nos aproxima de Deus. A oração, que é uma intercessão, clamor, sim. A leitura da Bíblia, pregar a palavra para alguém, são tudo meios de graça. São coisas e elementos que Deus deixou para nós se aproximarmos de Deus. Amém? Agora nós vamos estar lendo o primeiro quadradinho aí. Amém? Pode ler, Marcelo? Pode ler o quadrado todo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 1 ao 2 e 8. Tópico 1. A graça é o dom imerecido de Deus para a humanidade. No versículo 1, essa graça foi dada quando a pessoa estava no pecado ainda, como um voto de confiança. Deus deu Jesus Cristo para morrer e derramar seu sangue para salvar e perdoar o pecado. Deus confiou nas pessoas que iam dar crédito e abandonar o mundo e aceitar uma nova vida em Jesus. A graça é de graça, mas ela não é barata. O que significa isso? Deus perdoa os pecados e torna a pessoa limpa. Contudo, deve-se ter zelo pela presença de Deus e pela nova vida que agora se vive. Com zelo pela graça, somos perdoados e limpos. Veja o versículo abaixo. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Então aqui, esse primeiro versículo de Efésios, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então aqui mostra que nós estávamos no mundo, no pecado. E nós estávamos distante de Deus. E o versículo 8 diz, né? Efésios 2 e o verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falando, né, nas Escrituras, que o fato de eu estar salvo hoje não foi porque eu tive mérito, não foi porque eu paguei. Nunca a gente vai conseguir pagar o sacrifício de Jesus. Outra coisa também que nós temos que tomar cuidado é que Jesus, quando ele morre e ele paga esse preço de sacrifício, ele não paga para o diabo. Ele paga para Deus. Não é assim? Jesus falou o seguinte, que Pai, peço que digo que todos aqueles que o Senhor me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, aqueles que estavam sem Jesus são enviados por Deus a Jesus, são entregues a Jesus. E nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor. Agora é Ele que vai direcionar a nossa vida. E esse processo não tem como a gente bajular, convencer Jesus, não. É fé, é você se entregar e querer mudança, viver uma nova vida agora, ser um cristão. O que é ser um cristão? É ser igual a Cristo. Amém? Então Paulo afirma mais uma vez, é pela graça. Aí a irmã Samba continuou lendo, e essa parte aqui, ó. A graça é de graça, mas ela não é barata. O que significa isso? Deus perdoa os pecados, torna a pessoa limpa. Contudo, deve-se ter zelo pela presença de Deus e pela nova vida que agora vive.
com zelo pela graça, somos perdoados e limpos. Amém? Aí ele cita aqui Isaías 1,18, que diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, que é um vermelho forte como sangue, ele vai se tornar o que? Branco, ou seja, Deus ele vai nos limpar, ele vai nos santificar através do perdão, através da graça. Se você for comprar uma compra, você tem que levar um dinheiro, um cartão, qualquer coisa que seja. Mas para receber o perdão, você vai pedir só perdão. E Jesus vai sondar o coração. É de coração? É de boa intenção? Aí Jesus vai estar perdoando. Ainda que a pessoa seja o maior pecador, pode ter cometido o maior crime, igual a irmã Jacinta perguntou um dia na escola dominical, se pode a pessoa aceitar Jesus e morrer e já ser salvo. Lembrando do ladrão da cruz, ele era ladrão, foi condenado, estava na cruz pelos piores pecados, pelos piores crimes, mas ele aceita Jesus ali na cruz. E Jesus falou o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, quando você falecer nessa cruz, você já está salvo. Você está entendendo que a graça é de graça? O amor de Deus é diferente do amor nosso. Ele nos ama e ama mesmo. Sem, eu amo o Marcos, mas eu posso deixar de amar. Não existe isso com Deus. Deus ama. Amém? Só que a graça é de graça, mas ela não é barata. O que significa a graça ser de graça, mas não ser barata? Porque muita gente tem barateado a fé. Eu vou passar carnaval no pecado, vou pular a festa junina, botando um exemplo, né? Aí final de ano eu vou passar na igreja. Eu vou fazer o que eu quero dia de semana, mas no domingo eu vou para a igreja. Não, a graça é de graça, mas ela não é barata. A gente não pode baratear, não. A fé, não. A gente não pode baratear a graça, não. A gente não pode fazer do sacrifício de Jesus Cristo vão, inútil. Se a graça superabundou, o que é superabundar? Se a graça te encheu, é porque ela tomou conta de outras coisas que não vai caber mais ali. Se o copo está cheio de água, tem como colocar outro líquido? Não vai. Né? Vamos colocar assim, né? Então, se você foi cheio de graça, não tem como você ficar pecando. Eu vou pecar porque Jesus vai me perdoar mesmo. Não é 70 vezes 7? Então eu vou. Então a gente não pode baratear a graça. A graça, ela não é barata. Exige de nós o quê? Vivermos uma vida cristã, uma vida diferente agora. Que o segundo tópico aqui nós vamos estar entendendo melhor. Como ser essa nova pessoa. Pode ler, irmã Jacinto, o quadradinho 2? Meios de graça, são atitudes que o cristão deve praticar para manter a comunhão e a presença do Senhor consigo. São meios de graça, a oração, o vigiar, o jejum, a leitura da Bíblia e as ordenanças de Cristo, como participar da ceia, se batizar, estar em uma igreja em comunhão com os irmãos. São atitudes muito fáceis de fazer. Contudo, você deve tirar tempo para praticar os meios de graça. Tenha domínio sobre você e sobre o seu tempo. Peça ao Senhor graça para ter este domínio e controle. Davi pediu a Deus esta sabedoria sobre seu tempo para buscar ao Senhor. Veja o próximo versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Amém? Só uma correção aqui, eu coloquei que esse salmo era de Davi, mas o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Interessante, né?
Então, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, não foi por Davi. E aqui está falando que os meios de graça são atitudes que o cristão deve praticar para manter a comunhão, a presença do Senhor consigo. Então, os meios de graça pela igreja evangélica são a oração, vigiar, o jejum, a leitura da Bíblia, as ordenanças de Cristo, né, como participar da ceia, batizar. Por que os meios de graça, batizar e ceia, são ordenanças? Eles não são opcionais. Porque o batizar, quem crê e for batizado será, e quem não crê e não for batizado não será condenado. Isso mesmo, eu falei errado. Mas assim, o que acontece? Então, os meios de graça são tão sérios na vida do crente que ele não pode abandonar, que tem uns que são obrigatórios a ceia. Pode chegar um irmão aqui para nós e assim, irmão, vou tomar ceia, mas não. Tem alguma coisa errada. Muito errada. Então, se é um meio de graça, a pessoa tem que praticar, porque quem é salvo, ora, vigia, ceia. Quem já foi batizado até como eu tem que cear. Então, os meios de graça são coisa muito séria. Nós temos que tirar... existe uma palavra que eu aprendi, devocional. Nós temos que tirar um tempo devocional. O que é o devocional? O devocional é um tempo que você tira por dia para estar fazendo a sua oração, a sua leitura da Bíblia. Aí ali, igual eu ensinei na igreja, pode ser uma coisa mais rápida, porque você está com pouco tempo, está muito atarefada. Ou ali você pode aumentar ali a intercessão, você pode estar prolongando a oração. Então, você tem que fazer o seu devocional diário. É bom a gente sempre gravar essa palavra, devocional. E o Moisés, Salmo 90, versículo 2, ele diz: ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábios. Olha só, hein? Eu ouvi uma palavra essa semana, Diácono Márcio, eu achei interessante. Falou bem assim, Jesus ele era muito ocupado, mas ele sempre arrumava tempo para orar. Ia nos montes, orava na casa das pessoas, e ele era muito ocupado. Então, é como se Jesus estivesse nos ensinando o que Moisés pediu a Deus. Ensina-nos contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio, ou seja, ensina nós não ser refém do tempo, mas nós dominar o tempo. Tremendo, né? Então, outra coisa no tópico 2 aqui é o seguinte: a oração vai te salvar? Vigiar vai te salvar? O jejum vai te salvar? Ler a Bíblia vai te salvar? Não vai. Porque nós somos salvos pela graça. Mas quem é crente ora? Quem é salvo ora? Sim. Quem é crente vigia? Todo momento. Quem é crente jejum? Sim, nem que seja uma vez por mês, uma vez por semana vai estar jejuando. Quem é crente lê Bíblia? Lê. Quem é crente e está em comunhão com a igreja tem que cear? É obrigatório cear. Jesus falou bem assim, ó, vocês podem fazer isso em memória de mim, não. Ele não fala pode. Jesus fala assim, fazer isso em memória de mim. É uma ordem, isso mesmo, é imperativo, é uma ordem. Amém? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Só queria aqui complementar que muitas pessoas confundem esse sois salvos pela graça. Ele acha que somente pela graça vai ser salvo, que ele não precisa fazer mais nada por isso. Tem gente que, quando a gente fala que a gente precisa ir à igreja, né, fazer a obra do Senhor, eles acham que tudo isso é em vão, porque já falaram para mim, o Senhor ele fez tudo isso aqui de graça por nós. Então por que nós temos que ir para a igreja para poder... É como se a gente viesse para a igreja para recompensar o Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu, entendeu? Então, de fato, é uma gratidão nossa, sim, ao Senhor por tudo que Ele fez, por ter morrido na cruz por nós. Mas eles acham que só pela graça
de Deus, que Deus morreu na cruz e nós somos salvos e não precisamos praticar mais nada, entendeu? Só para tá lembrando também algo que o senhor passou, a questão do ladrão da cruz. Muita gente tem em sua mente achando que vai viver uma vida, sem estar na presença de Deus, né? Uma vida assim, no mundão, fazendo tudo quanto é de errado, e aí já tem no pensamento deles que no final, no último suspiro, vai aceitar Jesus, né? Lá eu conheço pessoas, né, que falam comigo, rapaz, vou viver a vida como Sodoma e Gomorra, da forma que o diabo quer mesmo, mas quando não chegar no finalzinho do último suspiro, eu vou aceitar Jesus. Você não lembra do ladrão da cruz? Eu falei assim, rapaz, eu tenho uma coisa no meu pensamento, no meu próprio consentimento, entendeu? Porque o ladrão da cruz, naquele último suspiro, naquela conversa com Jesus, né, ele falou com Jesus, ele reconheceu que era Jesus que estava ali, que não era um qualquer, que era o próprio Filho de Deus, entendeu? Então assim, ele sabia que era o próprio Messias que estava ali, então ele falou com Jesus, e Jesus disse com ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas isso não significa que a salvação dele também estava garantida. Sabe por causa de quê? Porque ele vai ser julgado pelo quê? Pelas suas obras. Porque a fé e a obra tem que estar junto para estar subindo no céu. Porque a fé não vai levar para o céu sozinha, sem as obras. Isso é Bíblia. Então lá no céu ele vai ser julgado. E o Senhor vai julgar ele. Se viveu uma vida dissoluta. Então só o próprio Jesus, só o próprio Deus vai saber falar se realmente ele vai para o céu. Mas ele está lá no seio de Abraão. Porque Jesus falou, hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Né? Tá lá descansando, de boa, esperando o julgamento. Mas a pessoa que morre sem Jesus vai para onde? Então assim, as pessoas, né, para deixar claro que as pessoas, eles querem viver uma vida dissoluta, uma vida, né, sem estar em comunhão com Deus, como a palavra está falando, e e quer viver conforme o mundão quer. Não quer viver conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus manda, né? Porque se a gente vai para o serviço, a gente está ali trabalhando, a gente não quer andar conforme o patrão manda, se a gente sair conforme ele não manda a gente embora, por que na casa de Deus, na presença do Senhor, tem que ser de qualquer maneira, né? Então assim, eu acho mais ou menos isso aí. Olha só, a Bíblia fala que o Senhor, ele é o justo juiz. Nessa questão que o diácono Márcio falou, é interessante, porque vamos supor que a pessoa, ela é atropelada e não dá tempo de ela se arrepender. Isso. Aí, é igual eu estou falando, eu não posso julgar, mas assim, você conhece a árvore pelos seus frutos. Ela não teve tempo, igual o Márcio falou, de se arrepender, de mudar. Pode falar no microfone. O ladrão, ele estava ali perto de Jesus. E nós estamos aqui nessa terra cheio de pecado. Então, como que eu vou falar assim? Não vou ficar na presença do Senhor, não. Eu simplesmente vou ficar aprontando todas e na hora da minha morte eu peço perdão a Deus. Como que vai pedir perdão a Deus? E se não der tempo de pedir perdão a Deus? Entendeu? Então, a pergunta que naquele dia eu fiz ao pastor foi nesse foco aí, da pessoa não ter tempo de pedir perdão a Deus. Entendeu? É igual meu pai. Meu pai fala que esse negócio da gente vir para a igreja, estar na igreja, isso não leva a casa. O negócio é você estar dentro de casa, é sua fé. Se ele crê que existe Jesus, é o principal. Diz ele que é dessa forma. Eu falei, pai, não é dessa forma. Entendeu? Ontem mesmo a Sandra chegou falando umas coisas com ele, aí sobre a Bíblia, que ele tem que acompanhar sua esposa até o fim da vida, porque isso é os mandamentos de Jesus. Se você casa, você tem que ficar com sua esposa, seu esposo, entendeu? Aí ele falou assim, não, minha filha, você está certa. O que acontece? A lição de hoje ela é boa para o seu pai, ou irmã Jacinta, porque você pode falar com ele que você orar, você ir para a igreja não vai te salvar, mas quem é salvo vai para a igreja. Quem quer salvação, ora todo dia. Quem quer salvação é igual ele, né? Vai ser fiel à esposa dele sempre, né? Vai continuar com ela. Então, assim,
E voltando o que o diácono Márcio falou, analisando o texto ali do ladrão da cruz, o que acontece? Jesus tinha autoridade para dizer àquele homem, você está salvo? Tinha, né? E ele falou que aquele homem estaria salvo? Falou. Então aquele homem salvou. Mas olha só, é igual a irmã Jacita falou, Jesus estava do lado dele, ele sentiu a graça, o amor, ele viu o amor na frente dele, ele viu a graça na frente dele, ele viu Deus na frente dele. Então ele teve uma oportunidade de expressar o pedido de perdão e o arrependimento de coração ali, diante de Jesus. Então, igual o Jaco está falando, que essas pessoas, ele fica orientando para as pessoas não ficar esperando para o último dia, né? Porque tem que ter obra, tem que ter fé. É verdade. Aquele homem ali, se ele tivesse pedido Jesus para estar para lembrar de Jesus, né? Quando estivesse no paraíso. Se ele tivesse pedido porque ele tivesse com medo da morte, se ele tivesse pedido porque ele estava com remorso, mas se ele descesse da cruz, ele ia continuar matando os outros. Com certeza Jesus tinha falado para ele, infelizmente você não vai estar comigo. Não tem como eu te lembrar de você quando eu entrar lá. Igual aconteceu com um jovem rico. Senhor, eu tenho guardado os 10 mandamentos desde quando eu era criança. Não, te falta uma coisa ainda. A sua riqueza te coloca acima de Deus. Então, aí ele foi, não, a riqueza minha eu não dou a ninguém. E foi embora sem salvação. Então teve um momento que Jesus condenou sem salvação. Teve um momento também que Jesus salvou igual a ele. Ele foi salvo, aquele homem, Diácono Márcio. Mas eu concordo plenamente com você. A pessoa tem que ter fé e obras. Ela tem que exercitar a fé dela, saber que ela é salva pela graça, pelo amor de Deus, mas é igual eu estou falando. As obras te salvam? Não. Mas quem é salvo tem que ter obra. Não tem como ficar parado. Amém? Aí vamos prosseguir para o próximo tópico. Marielle, tem como ler aí, Marielle? Ou não, Diácono Márcio, né? A Mel está no colo dela. Tópico 3. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau. E havendo feito tudo, ficais firme. Efésios 6, 12, versículo 13. Aleluia. Se vis passem para bellum, é um provérbio em latim, pode ser traduzido como se quer paz, prepara-se para a guerra, com os meios de graça. Vamos estar preparados para a guerra. O Senhor vai estar conosco porque criamos um ambiente com os meios de graça e vamos estar marchando sem parar na presença do Todo-Poderoso. Amém. Efésios 6 é aquele texto emblemático da Bíblia que manda a gente se revestir de toda a armadura de Deus, né? E ali ele vai falando, né, quais são as armaduras de Deus: a fé, o capacete da salvação. Isso, a couraça da justiça, que é a proteção, né? A couraça é como um escudo, né? Um escudo não, como colete, né? E o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que acontece? Aqui está falando, Efésios 6,10, de se revestir da armadura de Deus.
Então a guerra aqui, ela é bem forte, né? Para a pessoa se revestir com armadura para ir para a guerra, porque a guerra é bem pesada. E pior ainda, está falando aqui que o escudo da fé vai apagar os dardos inflamados do inimigo. Vocês sabem o que é dardo inflamado? O que acontece? Na guerra, eles atiravam com arco a flecha, né? O dardo. O dardo ia e pegava no soldado, ele continua lutando. Porque às vezes não pegava no local fatal, né? Pegava no braço, na perna. O que é um dardo inflamado? Descobriram que se passasse óleo de porco ou de baleia, esse dardo colocasse fogo e o arqueiro puxasse e lançasse, quando pegasse na pessoa ia fazer o quê? Incendiar ela. Olha como é que o diabo é sujo. E fogo na ponta, aí pegava fogo, aí ele puxava e lançava. Nisso que ia o dardo inflamado, pegava e incendiava as pessoas. E a Bíblia fala que nós vamos conseguir neutralizar esses dardos inflamados do inimigo com o escudo da fé. Aí eu parei para pensar, falei, como assim? Aí eu estava pensando, o diabo ele nos pega na nossa falta de fé. Nós estamos com um problema em casa, vamos colocar assim. Nós falamos para todo mundo que Jesus tem poder, mas quando chega na nossa hora, que nós estamos chorando, estamos tristes, estamos aborrecidos com aquele problema dentro de casa, a gente não exercita a fé. Ou seja, a gente não crê que se a gente dobrar o joelho, Jesus vai fazer até um milagre acontecer e vai tirar nós daquela situação. Estão entendendo? Então, quando você tem fé, o diabo não consegue te machucar, não consegue te deixar triste. Você se sente até triste, você se sente até desapontado com a situação. Você fica assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas na mesma hora você ora e você tem fé que aquilo vai ser resolvido. Agora, se não tiver fé, o que vai acontecer? Aconteceu o problema, ficou triste. No outro dia, de novo, triste. Aí daqui a pouco entra em depressão. Aí daqui a pouco está murmurando. Você está entendendo como é que o diabo ele é sujo? Ele não usa só uma seta normal, um dardo comum. Ele coloca óleo e fogo ainda para botar fogo no servo e na serva do Senhor. Agora, quando você tem fé, não. Diabo, você está me entristecendo. Você está me deixando triste. Você está me deixando desapontado. Mas eu tenho fé que o meu Deus está ouvindo a minha oração. E esse se vis passem parabelo aqui, que é um provérbio latim, é um provérbio que diz o seguinte, que está nos livros de guerra, livros de histórias de guerra, essas coisas. Ele fala o seguinte, que se você quer paz, se prepare para a guerra. Será que é isso que Efésios está dizendo? Efésios 6 está dizendo? Se você quer paz, se prepare para a guerra? Pode falar. Ele fala, né, que ele não veio trazer a paz ao mundo, né? Ele não veio trazer a paz e é para nós ficar preparados, porque quando nós aceitamos Jesus, nós estamos mexendo com o inferno. Nós estávamos parando de fazer as coisas do mundo para começar a fazer as coisas de Deus. Então, você acha que Satanás vai ficar, satisfeito com isso? Então nós estamos declarando guerra contra Satanás. Então nós estamos puxando um por um lado, né? É interessante o que o diácono Márcio falou. Jesus falou isso. Não vim trazer paz a esse mundo. No mundo tereis aflições. E como que nós vamos vencer as aflições? Como que nós vamos tomar a armadura de Deus? Como? Com os meios de graça. Por isso que Jesus deixou. Jesus precisava ir para o monte orar? Não. Por nós, para ensinar a nós como é que nós temos que fazer. Ele falou o seguinte, fecha a porta do teu quarto e ora.
ao Senhor em oculto, e o teu Pai em oculto vai te ouvir. Então, Jesus precisava jejuar? Não, ele já era o próprio Deus. Deus não ia tirar a condição de filho e de Deus de Jesus. Deus não ia tirar. Mas, contudo, Jesus ele jejuava primeiramente porque ele era carne igual a nós. Ele sentia os mesmos desejos. O mesmo desejo que nós sentimos, Jesus também sentia. Vontade de ser elogiado. Jesus sentia vontade de ser elogiado. Jesus sentia vontade de ser como os outros garotos. Vamos colocar assim, né? Ele viu os colegas dele tudo casando, e ele não. Porque ele sabia que o tempo dele era curto aqui e que ele tinha uma missão, ele se entregou a vida dele para Deus. O Jesus humano, ele entregou a Deus, falou assim, ó, esse Jesus humano aqui é servo. Ele mesmo falava assim, eis aqui o servo do Senhor, o filho do homem. Quando Jesus fala filho do homem, ele está dizendo, Deus, eu sou Deus, sou Jesus, sou filho, mas enquanto eu estiver aqui nesse corpo, eu sei da minha condição humana. Eu sei que eu preciso levar todos os meus sentimentos humanos até o Senhor. O Senhor tem que governar esses sentimentos. Eu não posso se deixar ser levado. E teve muitas vezes que Jesus, infelizmente, foi mais humano do que Deus. Quando Marta e Maria vêm chorando, reclamando, se o Senhor culpando a ele, né? Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Tipo assim, você ajuda todo mundo, os seus amigos, você vira as costas, nós te chamamos, ó. Tem 4 dias que nós te chamamos e o Senhor não chegou, não se preocupou em vir rápido. Aí Jesus faz o quê? Chora. Ali é Jesus humano chorando. Aí o que ele faz? Olha que interessante, hein? Quando ele está chorando, você vê que ele faz uma oração. E ele fala, Pai, oro ao Senhor, não por mim, porque minha vida está totalmente entregue ao Senhor, mas oro por estes que estão aqui. Depois que ele termina de orar, ele faz o quê? Lázaro, vem para fora. Então é interessante se revestir de toda a armadura de Deus. Quando você está passando por uma dificuldade e você vai para a oração, você exercita a sua fé, o milagre acontece. Olha como é que Jesus é tão inteligente, né? No momento pior da vida dele, que ele está chorando, que ele perdeu um amigo, que as amigas dele estão acusando ele, que os judeus, um monte de judeu ali querendo ver um errinho dele, todo mundo satisfeito, né? Os judeus, todo mundo satisfeito. Olha lá, ó. Maria e Marta cobrando ele. Ele não é o bonzão? Ele não é o que faz e acontece? Todo mundo ali acusando ele. Você vê que a Bíblia deixa bem claro. E os judeus que estavam com Marta e Maria. Aí Jesus vai o quê? Ele estava em guerra ali, contra o inferno estava rindo da cara dele. E ele fez o quê? Foi por oração. Ele se revestiu da armadura de Deus e o milagre aconteceu. Assim é também na nossa vida. Pastor, eu vou orar, vou vigiar, vou jejuar, vou ler a Bíblia para mim ser um crente igual Jesus, que vou expulsar o demônio, que vou botar a mão no enfermo para ser curado. Aí o microfone está ligado. O que acontece? Você não vai fazer isso para ser melhor do que ninguém. Você não vai fazer essas coisas para ser salvo, porque você já é salvo pela graça. Então você vai fazer para quê? Porque você é salvo. E salvo é cristão, é a imagem e semelhança de Deus. Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você vai fazer isso porque você quer ser parecido mais com Ele. A Bíblia fala, e ser achado nele. Quando alguém olhar para nós, vier olhar para nós, vai ver e vai achar nós em Cristo. Amém? Para incrementar na Bíblia, que fala aí em Mateus, capítulo 10, versículo 35, que diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai,
a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na sua qualidade de justo, receberá galardão de justo. Porque da questão da espada, né? Que se a gente aceita Jesus, isso que eu estava incrementando, aceita Jesus, nós vamos estar aceitando a espada. Então, nós já estamos aceitando já o que? A guerra. Já estamos declarando guerra contra Satanás. Então, se a gente querer viver a paz, querer viver em santidade com Jesus, nós vai incomodar. Então, às vezes, acabar incomodando até os próprios de casa. Não, né? Mas porque é Bíblia, o próprio Jesus está falando. Às vezes você vai querer incomodar, porque não ela, não ele, mas porque às vezes o diabo quer lançar discórdia ali, naquele momento. Então é isso aí mais ou menos que a Bíblia está dizendo. É isso aí mesmo. Então os meios de graça, ele te prepara para a guerra. Civis passem para a bela. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Né? Jesus falou, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Então, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Ou seja, você tem que estar preparado para a guerra. E como é que nós vamos se preparar para a guerra? Oração, jejum. Você vai estar se revestindo de toda a armadura de Deus. A fé. Você vai estar exercitando a sua fé. Você nunca vai deixar o diabo te abater, falar que você não vai conseguir. Diácono Márcio citou, os de casa são os que mais machucam a gente, sabia? O vizinho falou asneira com você, você nem liga, ele está na casa dele, você está na sua. Agora alguém da sua casa falou alguma coisa que você não gosta, você vai ter que acordar com ela, você vai ter que almoçar com ela, vai estar semana, mês, anos com ela. Então os de casa sempre vai nos machucar mais. Mas se nós estamos preparados, nós estamos revestidos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar por essa pessoa da nossa casa, nós vamos querer o bem dela, nós vamos mostrar o amor cristão, como foi muito falado aqui, como meio de graça o amor, né? Então a gente vai estar preparado para a guerra, a gente não vai estar sendo um soldado despreparado, que não sabe manejar a espada, igual o diácono Márcio fala. Pegou a espada e sabe manejar. Amém? Então está encerrado aqui o estudo meio de graça e tem as perguntinhas para responder aí. Se um quiser ajudar